Segunda Crônicas 33 conta a história de um rei chamado Manassés. Esse rei desobedeceu a Deus de todas as formas. Ele construiu altares pagãos, ele incentivou o povo a desobedecer ao Senhor, ele fez atrocidades. Até que um dia, Deus se cansou disso. E Deus permitiu que os inimigos, que outros reis entrassem, invadissem Jerusalém, pegassem Manassés e levassem preso. E eles levaram Manassés para fora de Jerusalém. E lá, na prisão, no cativeiro, ele orou intensamente ao Senhor. Ele clamou ao Senhor por socorro. Ele se humilhou. Finalmente ele se lembrou de Deus. Na cadeia, em correntes, prisioneiro, ele se lembrou de Deus. E a Bíblia conta que ele se humilhou, ele se arrependeu, ele buscou ao Senhor lá no cativeiro. E nesse cativeiro, durante o seu período de humilhação, a Bíblia conta aqui que Deus ouviu a sua oração e Deus foi favorável para com ele. Quando ele se humilhou na presença de Deus, o próprio Deus, fez com que os inimigos libertassem Manassés e o levassem de volta para Jerusalém, e ele voltou a se assentar no trono. Sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Nós recebemos de Deus orientações. Deus nos fala, Deus nos dirige, Ele nos dá comandos e a gente desobedece. A gente segue o caminho que quer seguir, a gente faz do jeito que a gente quer fazer, ou obedece pela metade. Eu quase obedeci, mas eu não obedeci. Isso para Deus não é obediência. Então a gente segue os nossos caminhos e muitas vezes nós fazemos isso, repetidas vezes. Um dia a gente vai para o cativeiro, a gente sai de Jerusalém e a gente entra no cativeiro. Muitos de nós estamos vivendo há anos em cativeiro. E a gente já está tão acostumado de viver num cativeiro que a gente acredita que esse é o nosso lugar. O cativeiro é o seu estado de espírito. Às vezes você está tão angustiado, tão amargurado, a sua vida não vai para canto nenhum, você não flui, sabe? Os seus planos não fluem. E você fala assim, sabe, para mim não dá certo. Eu não nasci para dar certo. Tudo para mim dá errado. Ou talvez você é uma pessoa bem-sucedida, tá tudo bem financeiramente, aparentemente tá tudo bem para as pessoas, mas dentro de você não está. Você tá quebrado, você tá destruído, tem um vazio enorme dentro de você, porque você saiu de Jerusalém, você saiu do lugar que Deus colocou você e você foi para o cativeiro por desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não segue as orientações do Espírito Santo, a gente entra em cativeiro. E foi isso que aconteceu com Manassés. Manassés era um rei, ele não era um prisioneiro. Deus chamou você para um lugar de honra. Não é para você viver nessa situação que você está vivendo hoje. Uma situação de desonra. E que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Que desonra é essa? Talvez não é desonra perante os olhos humanos. Mas você não está no centro da vontade de Deus. Você está vivendo no lugar que Deus não separou para você. Esse não é o seu lugar. Assim como o cativeiro não era o lugar de Manassés. O lugar de Manassés era no trono, era em Jerusalém. Mas porque ele errou, ele foi levado cativo. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas quando ele se humilhou, quando ele se lembrou de Deus, Deus fez com que os próprios inimigos libertassem Manassés e fizessem com que ele voltasse para Jerusalém. Existe um versículo bíblico que fala que Jerusalém é o lugar onde o Senhor está. No mundo espiritual, Deus quer tirar você do cativeiro e te levar de volta para Jerusalém, o lugar onde Deus está. Deus quer te levar para o seu lugar de origem. Quando Deus formou você, quando Ele criou você, Ele criou para você um propósito, um lugar de honra, um lugar de excelência. Para todos nós existe um lugar de honra. No mundo espiritual, Deus criou para todos nós um lugar de honra, um lugar de excelência. Assim como Manassés se assentou naquele trono, todos nós nessa vida, nós temos um lugar de excelência. Mas porque nós pecamos, nós falhamos, nós saímos desse lugar, nós saímos de Jerusalém, saímos do trono e fomos levados para o cativeiro. E nós estamos vivendo numa terra que não é nossa, nós estamos vivendo como prisioneiros. E eu falo isso, gente, aqui no nosso espírito, nosso estado de espírito.
Nós estamos como prisioneiros e eu creio que o Espírito Santo está ministrando aí para você qual é a prisão que você está vivendo hoje e quais foram as orientações que Deus te deu e que você não obedeceu. Mas hoje o Senhor diz, volte-se e humilhe-se. Assim como Manassés ele se humilhou, Jesus quer levar você de volta para Jerusalém, o lugar de origem, o seu lugar de origem, o lugar onde Jesus está. E ele quer fazer você se assentar lá de novo. Assim como Manassés voltou e se assentou no trono, assim Deus quer te levar de volta para o seu lugar de honra. O seu lugar de honra no mundo espiritual está vazio. Você não está sentado no seu lugar de honra. Você não está no seu lugar de origem. O lugar que Deus separou para você, você está longe, você está no cativeiro. Mas agora, Deus está te chamando para o arrependimento, para a humilhação, para se colocar diante do Senhor, reconhecer aonde você caiu. E Ele quer te tirar desse cativeiro. E Ele quer fazer você entrar em Jerusalém. Ele quer que você se assente no lugar de honra, o lugar que Deus separou para você. Mas agora veja, em Amós 5:21 fala assim: eu odeio e detesto as festas religiosas. Não tolero os barulhos das suas canções religiosas. Eu não quero ouvir essa música. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça que corram como as águas de uma enchente. Sabe o que é que Deus está falando? Não é sobre você ir para a igreja. Não é sobre você se arrumar e todo domingo ir para a igreja, ou quarta, sei lá, que dia é o culto da sua igreja. Não é sobre você participar dos congressos, sobre você botar a pulseirinha, sobre você levantar as mãos na igreja. Jesus está falando, parem com essas festas religiosas, parem com essa música. Não é isso, sabe? Deus está assim, ó. Não é isso que eu quero ouvir, não é isso. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, eu quero que vocês andem na minha presença. Então não é o que você mostra para o homem, não é você chegar na igreja, levantar a mão, cantar, dar glória a Deus. Não, é a sua vida com o Senhor, é o seu secreto, é quando você vai dobrar os seus joelhos e você vai se colocar no cativeiro. Você vai reconhecer, Senhor, esse aqui não é o meu lugar. Essa situação que eu estou vivendo hoje aqui não foi isso que o Senhor separou para mim. Esse não é o lugar de honra. Se você não está vivendo um lugar de honra, atenção, esse não é o seu lugar. Não é aí que Deus quer você. Deus quer que você saia daí urgente. Deus quer te tirar daí, mas precisa, assim como Manassés, você se dobrar, você se humilhar, você pedir perdão. Senhor, me perdoa. Porque lá atrás, quando o Senhor me deu uma direção, eu não segui. Quando o Senhor falou, eu não obedeci. E Deus vai te tirar desse cativeiro. Sabe o que é curioso nessa história? Que os reis que levaram Manassés preso, quando ele se arrependeu lá na prisão, Deus mudou a mentalidade desses reis. Imagina, eles pegaram Manassés, prenderam Manassés, mas aí Deus mudou a mentalidade deles. E eles falaram assim, sabe de uma, vamos devolver Manassés lá para a casa dele, lá para o reinado dele. Gente, Deus vai mudar a mentalidade de pessoas que estão à sua volta para te honrar, para te colocar na posição de honra que você merece, que é o seu lugar. Mas você não está sentado ali porque você desobedeceu ao Senhor. Você desobedeceu, você não seguiu as orientações que Deus te deu. Deus mandou você ir por esse caminho e você foi por esse caminho. Por isso você não está no seu lugar de honra. Mas agora Deus vai mudar a mentalidade, Deus vai mudar situações, Deus vai te tirar do cativeiro e vai te levar de volta para Jerusalém, o lugar onde Deus está. E você vai se assentar no lugar de honra que Ele separou para você. Existe no mundo espiritual esse lugar de honra, que é o seu lugar. E a Bíblia diz, rasguem os seus corações e não as suas vestes. Você entende? Não é rasgar as vestes, veste é isso aqui, é o que o homem vê, é o externo. Não é você mostrar para ninguém. É aqui dentro, é o arrependimento genuíno, que vem de dentro para fora, que só Cristo vê. Fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto, fala com Ele, volta. Lembra o lugar que você caiu e volta. Jeremias 52:31, ele conta a história de outro rei, Joaquim. Gente, é incrível. Um rei que também errou, um rei que também falhou e que foi levado prisioneiro. Ele pecou, ele falhou, Deus tirou ele do lugar de honra e colocou ele na prisão. E eu me lembro de Saul, sabe? Saul e Davi. Saul não obedeceu às orientações dadas pelo profeta Samuel. Deus falou, Deus orientou, ele não obedeceu. Sabe o que aconteceu?
Um dia Deus se cansou. Deus falou, ó, o seu reinado passou, eu rasgo das suas mãos o seu reinado. E eu entrego o seu reinado para Davi. Porque Saul não obedeceu. Então, se você não entrar no lugar de obediência, se você não entrar no lugar de submissão, o seu lugar de honra, ou Deus vai dar para outro, ou vai ficar vazio. Mas uma coisa eu garanto para você, Deus quer que você se assente nesse lugar. E Joaquim, ele ficou 37 anos no cativeiro. Imagina uma vida inteira, meu Deus, 37 anos no cativeiro. Um rei preso, prisioneiro. E aqui diz assim, ó, depois dos 37 anos, apareceu um rei, um novo rei. E Deus se lembrou de Joaquim, sabe? E tocou no coração daquele rei. Ele disse assim, pega aquele rei lá que já tem quase 40 anos lá na prisão, tira ele de lá. Tira as vestes de prisão dele. Traz ele para se sentar na minha mesa. E eu vou honrar ele mais do que todos os outros reis. E eu vou trocar as vestes dele. E todos os dias ele vai se sentar na minha mesa. Deus quer fazer isso com você. Deus quer tirar suas vestes de prisão. E veste significa o seu estado de espírito, observe. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. É isso que a Bíblia diz. Então, vestes de louvor versus espírito angustiado. Então, as vestes, ela fala do seu estado de espírito. Deus vai tirar seu estado de espírito, de angústia. E Ele vai te colocar num lugar de alegria. As vestes também falam sobre a identidade. Lembra do filho pródigo, quando ele foi embora? Ele gastou, ele errou, fez tudo errado. Quando ele voltou para casa, o pai disse assim, ei, peguem uma roupa linda, troquem as vestes dele. Quando ele vestiu as novas vestes, ele teve a sua identidade de filho recuperada. Ele não era mais, sabe, qualquer um, ele agora era filho. Deus vai trocar suas vestes e você terá a sua identidade, a sua verdadeira identidade em Cristo será restaurada. As vestes também falam de honra. Os sacerdotes naquela época, Deus deu a descrição das vestes dele. Vai ter pedra aqui, vai ter uma túnica aqui, para que quando todos olhassem, dissessem, ali está o sacerdote do Senhor. Para que todos vissem a honra. Deus vai te honrar perante as outras pessoas. Em Zacarias 3:4, Deus deu uma visão para Zacarias e ele viu Josué. Josué estava com vestes sujas e do lado direito de Josué estava o diabo, acusando Josué. E o anjo disse assim, tire essas vestes sujas dele. E o anjo foi lá e vestiu Josué com vestes limpas. E ele disse assim, ó, eu retirei de você o seu pecado. Sabe, então as vestes também representam a limpeza de toda a sua iniquidade, todo o seu pecado. Cara, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez. O sangue de Jesus te limpa, te purifica de todo o pecado. Ele só quer te tirar desse lugar de cativeiro. Ele quer que você se assente na mesa com ele. Sabe, esse rei que chamou Joaquim para sentar na mesa, ele representa o próprio Deus. Deus está te chamando de volta. Ele está falando para você, eu quero tirar você desse cativeiro, trocar suas vestes, te dar honra. Eu quero que você se assente. Eu quero te trazer de volta para o seu lugar. Porque o seu lugar não é aí. O seu lugar é sentado na mesa comigo. E na mesa a gente olha para a Bíblia e a gente vê quantos milagres Jesus fez na mesa. O partir do pão foi na mesa, a ceia. Quando Lázaro subiu, ele disse, ei Lázaro, desce, eu vou jantar na sua casa. Sabe? Quando a mulher do vaso de alabastro quebrou o perfume nos pés de Jesus, ele estava sentado na mesa. Tantos milagres Jesus fez sentado na mesa. E é isso, quando a gente se assenta na mesa com Jesus, eu imagino um amigo, sabe? Conversando, comendo e batendo papo com você. Todos os dias, Joaquim, depois de 37 anos preso, ele todos os dias se assentou na mesa com o rei. Todos os dias. Então, todos os dias ele conversava, ele trocava papo com o rei, ele comia a melhor comida. E é assim que você vai viver com Cristo, um relacionamento de intimidade com ele. Todos os dias você vai se sentar na mesa, você vai comer o melhor, o manar do Senhor. Você vai ser suprido de toda a sua necessidade. Imagina, 37 anos, ele não tinha mais trabalho, ele não tinha mais família, ele não tinha mais amigo, ele era esquecido, ele era um Zé Ninguém. Mas todos os dias ele se assentava na mesa do rei e ele tinha provisão.
Se você olha para a sua vida e você diz, Senhor, que situação é essa que eu estou vivendo? Que dor é essa que parece que não acaba nunca? É uma luta atrás da outra, sabe? É uma dificuldade atrás da outra, é uma perda atrás da outra, é uma dor atrás da outra. Quando você levanta que você acha que recuperou o fôlego, vem outra coisa. Claro, a Bíblia fala, no mundo vocês vão ter aflições, tenham um bom ânimo, mas observem, aqueles que estão em Cristo, eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Se você está alicerçado em Jesus, ainda que a dificuldade venha, você vai continuar dando frutos. Você não vai cair, você vai ser como uma casa firmada sobre a rocha. Não vai te abalar. No ano de sequidão, você não vai deixar de dar fruto, suas folhas vão continuar verdes. É isso que a Bíblia fala sobre aqueles que estão em Cristo. Mas quando a angústia está grande demais, quando a dor é intensa demais e isso se perdura, vai passando o tempo e a coisa não se resolve, atenção, alerta, alerta, esse não é o seu lugar. Você está em cativeiro. Há um tempo atrás, eu estava nesse lugar e todas as vezes que eu dobrava o meu joelho e orava, eu dizia, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não aguento mais, é uma coisa atrás da outra. E quando eu fechava os meus olhos, eu sempre tinha a mesma visão. Eu me via presa, correntes nas mãos e nos pés, num lugar escuro. As minhas vestes estavam sujas e eu me via nesse lugar escuro sem luz, sem direção. Eu sempre me via assim, eu tinha essa visão. Era uma visão mesmo, Deus me dava uma visão. E eu sempre via isso, sabe? E agora que Deus já me tirou do cativeiro, Ele já me trouxe para Jerusalém, Ele já me fez assentar no lugar de honra, agora Ele falou para mim e Ele me revelou todas essas coisas. Mas eu só pude ouvir essa revelação quando eu me arrependi, quando eu me coloquei diante do Senhor, quando eu permiti que o Senhor quebrasse as minhas algemas e me levasse de volta para Jerusalém. E é para este lugar que o Senhor quer te levar. Amém? Se essa palavra falou no seu coração, eu quero que você agora ore comigo. Deus, em nome de Jesus, que a força que o teu Espírito dá, invada agora, entre agora na mente e no coração dessa pessoa. E que essa palavra, Senhor, faça todo sentido para ela. Que o Senhor traga a revelação completa dessa palavra para a vida dela de forma particular. E que ela saia, que o Senhor tire essa pessoa desse cativeiro e leve ela de volta para o seu lugar de origem. Em nome de Jesus. Amém.